Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro de hoje. E é com muito prazer que nós, Soluções da Domínio da Thomson Reuters, recebemos vocês aqui. Eu, Silvane Horácio, especialista em eventos, agradeço novamente a participação de vocês. Sei que todos já vêm nos acompanhando aí de um bom tempo. Esse ano iniciamos os nossos webinars no mês de fevereiro, então agradeço por vocês tirarem esse tempo para estar aqui conosco, né, nesse encontro. Então, hoje nós vamos falar sobre um tema, né, comunique-se com seus clientes de maneira simples e segura como outro mês. Nós vamos, então, falar para vocês, passar para vocês, apresentar de como parar de perder tempo com ligações, e-mails e mensagens em diferentes aplicativos. Com o Onvio Messenger, você centraliza todas as suas conversas em um único lugar, com recursos avançados de organização, colaboração e segurança. Então, comunique-se com seus clientes de maneira simples, eficiente e segura com o Onvio Messenger das soluções Domínio Sistema. Hoje, então, quem vai apresentar para nós, falar sobre esse assunto, trazer todos esses benefícios que o Onvio Messenger nos dá, é o Matheus Cardoso e Adão Dutra, que são colaboradores das soluções Domínio da Thomson Reuters também, junto comigo, são meus parceiros de trabalho aqui. Também nosso convidado, o Victor Calil, que é analista de inovação do escritório contábil. E antes de eu passar para eles, eu vou compartilhar com vocês um link, um QR Code, deixa eu procurar aqui, QR Code para vocês lerem esse QR Code e quem tiver interesse em fechar contrato, fazer algumas negociações com as soluções de domínio da Thomson Reuters, quem está aqui nesse encontro, nesse webinar, vai ter um desconto especial, certo? Então, eu vou botar o QR Code aí para vocês. Não está abrindo aqui. Já vou passar para vocês, já vou compartilhar. Para vocês que têm interesse em fechar um contrato com algumas das nossas soluções, seja você cliente ou não cliente, quem não é cliente que está interessado em iniciar com o nosso Start, ou já quer um Plus ou um Premium, ou quem é cliente que quer fazer uma migração do domínio Start para o Plus ou para o Premium também tem um desconto especial. Quem é o cliente que queira contratar o Colossus Auditor também tem desconto, o domínio web, então é só mirar a câmera aí do celular, pessoal, e ler o QR Code, preencher esse formulário que nós entraremos em contato com você para essa negociação. Então, eu já passo aí para o Matheus, para o Adão, para o Victor, fazer suas apresentações e começar com o nosso encontro. Então tá, vamos lá. Então, boa tarde a todos, né? A gente vai falar hoje sobre o Onvio Messenger, né? É uma ferramenta que nós lançamos no ano passado com o objetivo de tornar, né, a experiência de comunicação muito mais rápida, né, muito mais próxima, tendo em vista que boa parte dos clientes que nós temos hoje, né, a gente estima que mais de 90% dos smartphones no Brasil tem o WhatsApp e a grande ferramenta de comunicação, é inegável isso, né? Então, o que a gente vai fazer hoje é uma demonstração sobre essa ferramenta, né, sobre o bot, sobre as interações que a gente faz, sobre uma série de integrações que a gente faz hoje com o contábil, né, com a nossa plataforma do portal do cliente, com a nossa ferramenta do Onvio Messenger, né, que o Adão vai apresentar. Então, a gente tem aqui nos bate-papos aqui, vocês podem mandar as perguntas, a gente vai respondendo na medida que a apresentação for caminhando. A gente tem o Victor aqui, que é um dos clientes nossos aí que usam bastante a ferramenta, vai trazer casos práticos, né? A gente gosta sempre de trazer um cliente para mostrar que de fato a ferramenta que a gente está apresentando, ela tem uma usabilidade no dia a dia, né? Então, fiquem à vontade para fazer as perguntas e a gente vai estar aqui para responder todas elas, tá bom? Passo pro Adão aí. Perfeito, pessoal. Bom, eu sou o Adão, trabalho aqui no time de negócios aqui da Thomson Reuters, né, no time de produto, mais especificamente com o Onvio Messenger, né? Então vai ser uma honra estar fazendo essa demonstração para vocês. E Victor, se quiser se apresentar também, fica à vontade.
Boa tarde, pessoal. Meu nome é Vitor, sou bacharel em Ciências Contábeis, né? Eu trabalho em uma empresa familiar, faz 15 anos que eu estou aqui com meu pai, e atualmente eu cuido da parte do setor de inovações. E a gente utiliza, desde o início, nós participamos do desenvolvimento do OnVMenser. Legal. Perfeito. Pessoal, só confirmem por gentileza se estão vendo a minha tela correta aqui do OnVMenser, por favor. Tá ok? Tá ok. Beleza. Bom, pessoal, falar um pouquinho então dessa ferramenta, né? O OnView Messenger é uma ferramenta que ela veio para, primeiramente, centralizar todos os atendimentos e conversas que vocês têm aí no escritório com os seus clientes, né? Então a gente sabe que o WhatsApp geralmente é muito utilizado pelos clientes, né? Então a gente faz essa integração com o WhatsApp, então o Messenger acaba fazendo aí a integração entre WhatsApp, OnView e também aqui a plataforma de conversas, né? Sempre que um cliente ou qualquer contato entrar em contato com o escritório de vocês, né, enviar uma mensagem, a partir do momento que vocês estão usando o OnView Messenger, todas essas conversas vão ficar centralizadas em apenas um lugar. A gente sabe, né, entende que isso é muito importante para que vocês possam ter controles, né, e informações dos colaboradores de vocês que acabam fazendo aí mais atendimentos, ou também os clientes que acabam gerando uma maior demanda, né? Então, tudo isso a gente acaba fazendo aí, integrando e centralizando no OnView Messenger. Então, a primeira informação que eu queria mostrar para vocês aqui, né, é que a partir do uso dessa ferramenta, vocês vão ter aqui algumas abas onde vocês vão conseguir fazer ao fazer alguns recursos a partir aqui da ferramenta. A gente tem a aba de conversas, né, que é onde as conversas ativas de seus clientes vão aparecer. A partir daqui, vocês também podem estar iniciando atendimentos ou mesmo encaminhando esse atendimento para uma outra pessoa, onde vai ficar também aqui na aba de atendimentos vinculado a um colaborador do escritório. E também a gente tem aqui a aba de contatos, quando vocês precisam estar conversando, iniciando contato com algum cliente. A gente também tem grupos, tem listas de transmissão. Então, toda aquela parte ali que hoje, né, quem não utiliza acaba fazendo de forma externa, né, fazendo cada um com WhatsApp Web. Muitos escritórios têm um celular por setor. Então, depois a gente vai até mostrar a setorização que a gente fez aqui, a distribuição por departamentos. Tudo isso a gente acaba centralizando, né? E além de estar centralizado, acho que o melhor de tudo é que a gente fornece informações para que vocês, né, gestores, donos de escritório, possam tomar as decisões, né? Então, a gente tem aqui alguns resumos de informações do escritório como um todo. A gente pode também estar sempre aqui filtrando por períodos específicos, então vocês vão conseguir saber quantos atendimentos iniciados, encerrados em cada período aqui que vocês colocarem, né? E o melhor de tudo, né? Os funcionários que mais estão atendendo os clientes, a gente tem também a média de satisfação desses funcionários, os funcionários que atendem o cliente de uma forma mais rápida, né? E também os funcionários, se tiver algum funcionário que está deixando os atendimentos em abertos ali. Da mesma forma, vocês vão ter essas informações aí para contatos, né? Então vocês vão conseguir ver os contatos que mais geram demanda aí para o escritório de contabilidade. Aí eu acho que dessa forma, né, eu queria questionar o Victor, se essas métricas, né, como que essas métricas acabam ajudando aí na tomada de decisão do escritório de contabilidade dele, né? Adão, as métricas são muito importantes porque às vezes você não consegue acompanhar, ou às vezes o atendimento por telefone, né? E com o OnView Messenger, com essas métricas, você consegue ver, poxa, tal cliente está me demandando uma quantidade de perguntas, uma quantidade de atendimentos muito alta, que você às vezes nem imaginava que aquela pessoa te dava tanta pergunta, tanta consultoria, né? Então,
é um ponto que foi modificado recentemente e que vem cada vez mais melhorando, e aparece a métrica de satisfação do cliente, também é muito bacana. Teve até um caso muito engraçado, que o cliente colocou uma nota negativa, e com isso a gente foi olhar e falou, poxa, tal pessoa não tem esse costume, né? Aí a gente foi ver, é porque a gente passou um honorário para ela e ela não gostou do honorário que ela queria. Mas não foi o atendimento que foi ruim, e sim ela não ficou satisfeita com o preço, né? Então é muito importante ter essa pesquisa de satisfação. Nós utilizamos bastante, e a métrica de atendimento, você vê cada funcionário que responde rápido, o tempo, a quantidade que ele atende. Você fala, poxa, mas será que ele está produzindo tanto assim? Você fala, ó, às vezes para você não parece, mas assim, ele está atendendo muito o cliente, e às vezes o outro colaborador consegue executar um pouco mais. Maravilha, Victor. Pessoal, então, como o Victor comentou, né, é de suma importância, né, ter esses dados hoje, para que você consiga ser justo, né, tanto com os funcionários aí do escritório, também com os clientes aí que geram maior demanda, né, para que Adão, possa... Claro. até para complementar, quando a gente vai pensar numa expansão, né, Vitor, talvez seja até o caso de vocês, é muito importante a gente entender como está o processo do atendimento, né? Aqui, quando a gente vai atender o nosso cliente também, a gente faz uma série de validações, né, para a gente tentar entender exatamente como que está funcionando, qual é a qualidade do nosso atendimento, né? Então, hoje a gente consegue oferecer isso para o nosso cliente, para ele conseguir medir a satisfação do cliente dele também, né? Então, mais do que uma ferramenta que tem uma série de outros benefícios que depois a gente vai mostrar, também tem a gestão do atendimento do escritório, que é algo muito importante na medida que tu vai expandindo, né? Daqui a pouco a gente começa de um tamanho, né? Aí tu consegue controlar, aí depois tu vai perdendo o controle da operação, tu não consegue ver exatamente onde é o teu gargalo, o teu problema, né? Isso a gente oferece também com o Messenger, né? Com essas métricas que a gente consegue validar, né? É isso mesmo. Bacana. Bom, pessoal, um outro ponto aqui que eu vou mostrar para vocês, além de centralizar todas essas configurações e trazer essas métricas para o escritório de contabilidade para tomada de decisão, um outro ponto bem relevante aqui do Messenger é a automatização de alguns serviços ali por meio do assistente virtual, tá? Então, aqui eu tenho um contato que ele foi vinculado, tá, como um cliente do escritório, certo? E aí, aqui nesse momento, quando esse cliente, né, que já está vinculado, ou seja, que já tem acesso às documentações ali, chamar o escritório de contabilidade, a gente acaba aqui tendo algumas opções de serviços que são entregues de forma automática, tá? Então, a gente tem alguns menus aqui, então, o que a gente consegue entregar hoje de forma automática? É claro que a gente está sempre avaliando para cada vez mais entregar esses serviços de forma automatizada, né? Mas hoje aqui a gente, por exemplo, tem em férias a questão do recibo de férias, a simulação do cálculo de férias, o próprio aviso prévio, né? A gente vai ter também essas informações para rescisão. A gente tem outros documentos aqui que são muito pedidos aqui no assistente virtual, né? Que é, por exemplo, o olerite, né? O resumo da folha, extrato da folha, que é o olerite, né? Alguns outros relatórios aqui da folha que são muito solicitados, o próprio comprovante de rendimentos, né? Agora que é época de imposto de renda. E também a gente tem aqui as guias de impostos, né? Então, por exemplo, a gente não tem sempre aquele cliente que acaba deixando, né, para a última hora para pagar o imposto e acaba muitas vezes esquecendo. Então ele vem aí para o escritório e fala, me regera lá a guia DAS, por exemplo, né? Faz a guia do Simples Nacional de novo e recalcula. Então hoje a gente já tem, né, aqui dentro do Messenger essa opção, tanto de estar entregando essa guia, quanto também estar entregando essas guias, esses impostos em atraso, tá? A gente consegue, inclusive, verificar, né? Por exemplo, aqui, vou pedir a guia do Simples Nacional. Se eu pedir, por exemplo, a guia do mês passado, ele vai acabar verificando que eu não tenho aqui ainda
não está vencida, né? Mas se eu pedir do mês retrasado, então, por exemplo, se eu pedir de janeiro de 2023, aqui onde ele está pedindo a competência, o próprio assistente virtual vai comparar a data de hoje com a data de vencimento da guia, vai verificar que ela precisa ser recalculada e ele vai questionar, né? Que data que eu pretendo fazer esse pagamento, certo? E vocês podem ver que o assistente ele vai entendendo também linguagem natural, então ele não é apenas uma URA que vai ali pelos números nas opções de menu, ele vai também entender a linguagem natural e aí todo fim de processo ele questiona, né, se é isso mesmo que eu quero, que o cliente está solicitando. Caso ele confirmar aqui, a gente envia lá para dentro do contábil. E aí dentro do contábil vai acontecer, né, todas as tratativas, ele vai ver se realmente ele tem um imposto e um valor de imposto em aberto para esse mês, vai pegar esses dados e está entregando ali para o cliente. Questionar também o Victor, né, sobre essa questão do assistente virtual, se os clientes dele têm o costume de utilizar, se, por exemplo, fora do horário de expediente, ele já acabou salvando aí a pele de algum cliente quando vocês não estavam ali para estar fazendo essa entrega, né? Falar um pouquinho sobre esses pedidos do assistente virtual, tá, Victor? A gente tem alguns pedidos até um pouco complicado dos clientes aderir até um pouco no começo, deles terem essa rotina de utilização, porque às vezes ele nem sabe o que ele está devendo, né? Às vezes ele vai pedir várias guias, ele não está devendo, né? Alguma guia ou outras vai estar. E o que a gente utiliza bastante algumas empresas pedem muita simulação de rescisão. E aí, neste caso, vários, mesmo fora de horário, eles, em específico, uma empresa, ela sempre estava pedindo, sempre demandava muito de uma funcionária. E o sistema já faz isso automaticamente. Aí eu passei para ela esse treinamento, né, de como ela executar esse pedido dentro do OnView Messenger. E agora ela sempre pede, não precisa mais da interação com o colaborador nosso do departamento pessoal. E é muito benéfico você ter essa automação, mesmo que o cliente ele não utilize sempre. Mas assim, no momento que você é fora de horário, ele ter esse conhecimento que ele pode pedir sim um recálculo de guia na hora que ele lembrar às 7 horas da noite, né? Então é muito útil ter essa ferramenta de você conseguir fazer uns passo a passos, né? E apresentar para o cliente de vocês essa solução, porque sempre vai ter ganho. Quando você não tem a necessidade humana de executar, sempre vai ter ganho, né? Tanto para o cliente quanto para a empresa. Maravilha. E aí, Até o, pode falar, Matheus. só para complementar também, um dos objetivos do assistente virtual é tirar muito dessa rotina do dia a dia do escritório, né? Por exemplo, se todo mundo aqui deve ter aquele cliente que todo mês ele vai pedir um relatório de faturamento, por exemplo, todo mês. Então a gente atende com bot, né? As guias do Simples, né? As guias do PIS, COFINS. Então sempre a gente vai ganhar, vai ter algum ganho, né? Porque essas rotinas elas acontecem em todo escritório, independente do local, independente de como é o formato de trabalho, né? O Adão, tem uma pergunta aqui, que é uma pergunta da Edilane, que pergunta, só emite as guias que estão em aberto ou não tem esse controle? Então, por exemplo, a guia do Simples Nacional, ele vai verificar lá no ECAC, né? Se ele tem algum valor pendente. Se ele estiver pedindo, por exemplo, de uma competência que não tem mais valor, a gente retorna com um item. E aí a gente tem uma configuração lá dentro também do contábil, tá, Matheus? Eu vou puxar para essa tela para mostrar, onde vocês conseguem fazer o controle pelo fechamento, tá? Então, aqui dentro dos módulos do contábil, a gente tem um menu chamado assistente virtual, e a gente vai ter aqui a parametrização dos pedidos.
Para cada módulo, né, a gente consegue então definir se os documentos que vão ser enviados, eles vão ser enviados somente se o período estiver fechado ou não. Então, digamos que você já começou ali, inclusive efetuou ali o cálculo da escrita fiscal, mas ainda não fez a conferência, não fez o fechamento. Você pode deixar essa opção marcada e que quando o cliente fazer esse pedido, o próprio assistente virtual vai vir aqui, vai tentar entregar esse documento e ele vai ver, opa, o período ainda está em aberto. E o contador está dizendo que eu só posso entregar quando o período estiver fechado. Então, ele deixa sempre ali pendentes na central de pedidos para que vocês tomem essa decisão se querem entregar agora, né? Ou se querem entregar mais tarde, tá? Inclusive aqui dentro da central de pedidos, né, a gente tem aqui uma série de configurações onde a gente consegue ver tudo que está pendente aqui com o escritório, ver o que o cliente pediu e ainda não foi entregue, e poder então dar essa resposta manualmente ou ir lá remover o impedimento que tinha até então, né? Ele sempre vai deixar isso bem claro aqui. E aí, caso necessário, confirmar essa entrega, né, para que ele possa então fazer a entrega desse pedido. Então a gente tem esses controles aqui dentro do domínio contábil para que fique a critério de cada contabilidade fazer essa escolha, né, se vai ou não tá entregando esses documentos, tá, Matheus? Tem uma pergunta do Vinícius também, que é com relação ao recálculo da guia do DAS. Ele é feito de maneira automática? Isso. Como que acontece ali, né? Como vocês viram, ele sempre vai pedir que data que tu pretende fazer o pagamento para que ele possa calcular esse imposto a partir de então. Então, ele, por exemplo, no exemplo do DAS, ele vai lá no ECAC, faz essa configuração e já está entregando esse documento aí para o cliente do escritório com a data recalculada para que faça o pagamento até aquele dia que o cliente ali do escritório pediu, né? Solicitou. Certo. Não, beleza, podemos seguir. Então, depois tenho algumas perguntas sobre a pesquisa de satisfação que o pessoal ficou interessado, mas daí a gente faz no final aí, para não perder o fluxo. Tá? Perfeito, Matheus. Um outro item que eu gostaria de mostrar para vocês, a gente sabe que apesar de a gente ter alguns serviços aqui para automatizar, né, a gente sabe que muitas vezes o cliente da contabilidade ele vai precisar conversar com vocês, né? Ele vai precisar de uma orientação, ele vai precisar remover uma dúvida. Então, uma funcionalidade que a gente liberou há pouco tempo foi a distribuição conforme os departamentos, né? Então, por exemplo, aqui a gente traz aqueles departamentos que já são configurados e utilizados por vocês lá dentro do Onvio, né? Então é interessante comentar aqui que todo o Onvio Messenger ele é alimentado pelo Onvio, pelo portal do cliente. Então vocês não precisam refazer várias das configurações, né? Então é um ganho, inclusive, comparando com outras ferramentas, né? Então, se vocês, por exemplo, já têm lá os funcionários todos já distribuídos conforme os seus respectivos departamentos, com as permissões já corretas, então um gerente, um usuário, um administrador, você pode vir aqui, habilitar a distribuição e quando o cliente tentar falar com alguém do escritório, ele vai poder fazer essa escolha, então, tá? Sobre qual departamento ele vai querer falar, certo? E aí o próprio Onvio Messenger ele vai fazer essa distribuição. Nesse caso aqui, então, eu habilitei para aparecer contabilidade, fiscal e folha. Se o cliente colocar qualquer uma dessas opções, ele vai ser direcionado exatamente para as pessoas daquele departamento. Então, como a gente pode ver aqui na aba de conversas, inclusive, eu estou com o administrador aqui, então eu tenho acesso a todas as conversas, mas, por exemplo, uma pessoa que for lá da Folha, ela só vai estar vendo esse item aqui em conversas, né? Que está com a tag de Folha, então, que é só o departamento que o funcionário realmente está, e aí acaba notificando esse funcionário, e esses funcionários ali da Folha podem seguir com esse atendimento, fazendo iniciando esse atendimento para que eu mesmo possa dar continuidade ou encaminhando para uma outra pessoa aqui do meu departamento.
Essa questão da distribuição de departamentos era um item bem pedido, a gente acabou liberando aí há cerca de um mês, tá? E eu não sei, Victor, se vocês estão utilizando aí a distribuição por departamentos, se está agilizando essa distribuição aí das conversas aí para o teu escritório? Nós até recentemente conversei com o Adão faz uns 2, 3 dias, que tinha alguns clientes que não entendiam os departamentos, o que é legalização, ou a abertura de empresa. Então eles às vezes não entendem pela palavra. Aí eu alterei dentro do Onvio o nome dos setores para eles terem um melhor entendimento. E retirei alguns departamentos para não aparecer no Onvio, para ficar mais fácil do cliente chegar até você, né? E ele selecionar a opção correta e não pular a opção, né? Então eu consegui ajustar esse filtro para o cliente, né? Ele já fazer essa seleção. Adão, tem uma pergunta interessante agora sobre departamento também, que foi uma pergunta do Eduardo. A gente sabe que não, mas é bom até para explicar, né? O Eduardo questiona se tem como cadastrar um número de celular para cada departamento, né? Hoje a gente faz com um único número, né? Poderia também. Isso, exatamente. O que acontece, né? Se vocês forem trabalhar conversar com qualquer empresa grande, né? Vocês vão ver que elas estão todas centralizadas em apenas um número, né? Isso é até por uma questão de profissionalização, né? A gente indica sempre que e o Messenger ele permite apenas um número. Por quê? Porque o teu cliente ele tem que saber com qual é o número que ele tem que falar e aqui dentro da ferramenta a gente faz essa distribuição. Então, por exemplo, essa questão da distribuição por departamentos, ela vai já pular essa parte, né, de, por exemplo, cada departamento ter que ter um número de celular, e aí muitas vezes o teu cliente vai chamar um número que é lá do departamento de folha, só que na verdade o que ele queria era falar com o pessoal do fiscal. E aí, né, nessa prática, né, como que ficaria? Teria que encaminhar essas mensagens e tudo mais de WhatsApp para um outro, né? E aqui não, a gente entende que o correto, né, que é que vocês profissionalizem essa comunicação com o cliente de vocês, que eles sempre tenham apenas um número para fazer essa comunicação e essa distribuição ela fica a cargo da plataforma. Claro que a gente vai estar melhorando cada vez mais, automatizando cada vez mais essa distribuição, né? Mas hoje aqui com a distribuição por departamentos a gente acredita que já elimina essa necessidade de um escritório ter vários números e daqui a pouco um número acaba descarregando ou ele perde esse número e tem que estar trocando, tem que estar sempre divulgando para os clientes e dar margem de erro para o cliente chamar o número incorreto, né? Beleza, tem algumas perguntas aqui que eu acho que são interessantes. Tem uma do Vinícius também que questiona como que o Onvio Messenger sabe que aquele usuário que está pedindo a guia do DAS é daquela empresa? Perfeito. Bom, aqui, Matheus, a gente tem uma tela que é a de habilitação de clientes, é onde a gente vai fazer o vínculo entre o usuário de cliente que já existe lá no Onvio. Então é importante aqui que vocês não vão precisar recadastrar todos os usuários de clientes de vocês, né? Então, para quem já utiliza o Onvio, o portal do cliente ali, já tem cada cliente já tem um ou mais usuários de clientes, né? E aqui dentro de cada empresa a gente consegue fazer essa habilitação. Vou abrir uma aqui que já está habilitada, tá? E aqui eu tenho, por exemplo, aqui nesse caso, vários usuários de clientes, que essa informação é que vem lá do Onvio. O único trabalho que vocês vão ter aí no escritório é colocar o WhatsApp dessa pessoa aqui dentro, tá? Porque daí, quando essa pessoa necessariamente chamar, a gente já vai identificar ali no assistente virtual, sabendo que essa pessoa, o João da Silva, com esse determinado número, ele é o responsável pela empresa Aquarela do Brasil. Claro que se, por exemplo, a Aquarela tiver matriz, filiais, a gente pode também estar vinculando todas essas empresas aqui, e aí ali dentro o assistente virtual vai pedir para você escolher sobre qual empresa quer falar e pedir esses documentos, tá? E aí hoje o que acontece é quando a gente entrega um documento, né, a gente
acaba enviando um link, que hoje a gente verifica ali se o cara tem ou não acesso para fazer essa demonstração. A gente já vai estar, inclusive, aí nos próximos meses, mudando isso para que, dependendo dos departamentos que esse usuário de cliente tiver, a gente só vai mostrar realmente as opções que ele tem acesso e ele vai poder pedir somente esses documentos, tá? Ele nem vai visualizar as demais opções. Mas hoje a gente sempre entrega com o link onde ele clica e a gente faz essa verificação automática e caso ele não tenha esse acesso, a gente acaba barrando, tá? Então é dessa forma que a gente identifica o usuário ali, o contato, né, com o usuário de cliente. Essa é basicamente, tá, a única configuração que precisa ser feita manual, né, porque é um vínculo que a gente entende que é muito importante e que precisa ser feita manual entre o escritório aqui, né, para que possa vincular o usuário de cliente, que já vem lá do portal, com o número de WhatsApp. A partir desse momento, ele consegue, então, estar fazendo esses atendimentos pelo assistente virtual. Beleza, ótimo, Adão. Podemos seguir, depois a gente faz mais um grupo de perguntas aqui, tá? Maravilha. Bom, pessoal, então a gente já demonstrou que a gente centraliza aqui, traz métricas, né? A gente já demonstrou também a automação de vários serviços, essa questão da distribuição por departamentos, né, também. Acho que o pessoal acabou comentando um pouquinho sobre a pesquisa de satisfação. Vamos dar sequência, então, nesse atendimento aqui, para demonstrar para vocês como que funciona na prática. Então, aqui eu estou com o funcionário do escritório, eu posso, então, estar avaliando essa pessoa por aqui e posso estar respondendo ela, tá? Toda a interação pode ser feita aqui por dentro da plataforma. Sempre que enviada uma mensagem aí, o cliente já acaba recebendo lá essa mensagem, tá? De forma instantânea. E eu posso estar abrindo esse atendimento aqui para mim, ou seja, naqueles casos em que eu realmente vou dar sequência nesse atendimento, vou fazer esse atendimento com o meu cliente, ou eu posso também estar encaminhando esse atendimento para uma outra pessoa. Então, por exemplo, eu fiz um atendimento aqui, mas ele precisa da sequência de uma pessoa, com uma pessoa de um outro departamento, né? Eu consigo estar visualizando aqui os meus colegas aqui do escritório, né? E fazendo esse envio para essas pessoas. Eu, como administrador, sigo vendo aqui, porque eu sou o gestor aqui do escritório, né? Mas eu consigo ver, então, com quem está cada atendimento. Então, eu tenho um aqui com o Felipe Brandão, eu tenho um com o Diego. Então, eu consigo estar acompanhando esses atendimentos. E quando essa pessoa fazer, então, a conclusão desse atendimento, é que a gente tem ali a pesquisa de satisfação, tá? Essa pesquisa, ela é opcional, ela pode ou não estar habilitada para o seu escritório, tá? Mas basicamente, então, quando ocorrer essa conclusão aí do atendimento, lá dentro do WhatsApp, o meu cliente ele vai acabar recebendo a pesquisa de satisfação. Acho que nesse caso aqui o atendimento não estava comigo, por isso que eu acabei não enviando a pesquisa de satisfação, tá? A pesquisa só vai mesmo para pessoas quando esse atendimento está comigo, né? E eu faço essa conclusão. Acho que aqui no ambiente eu posso então estar concluindo esse atendimento, agora sim. E aí agora a gente recebe, então, o cliente de vocês ele acaba recebendo essa pesquisa de satisfação, né? Essa pesquisa aqui ela é bem simples, né? Ela tem aqui algumas notas para serem colocadas. E a partir do momento que o cliente coloca essa nota aqui, ele não consegue mais então estar votando, né? E aqui nas métricas de satisfação a gente já vai ter essas informações, né? Então isso aqui é muito legal, né, gente? Porque a gente consegue ver então o contato que fez essa votação, a empresa que ele está vinculado, o funcionário que fez esse atendimento, né, a data
e a nota dessa satisfação. Se eu, por um exemplo, querer ver algo mais específico, eu quero ver esse atendimento, né? O que aconteceu nesse atendimento? Eu tenho esse ícone, né? Onde eu consigo ver todos os dados aqui do atendimento. Então, por exemplo, o tempo que esse atendimento durou. Então, muitas vezes, como o Victor comentou, né? A gente tem um atendimento ali que não me parece estranho. Então, por que será que o cliente acabou votando como insatisfeito? Poderia ser, por exemplo, o tempo desse atendimento. O funcionário pode ter atendido bem, mas pode ter levado um dia inteiro para dar alguma resposta simples ali pro cliente, né? Então a gente consegue ver aqui detalhadamente toda essa interação que ocorreu, né? As datas em que ocorreu, então a gente consegue estar verificando o horário. Então nesse caso aqui a gente vê que foi realmente respondido de uma forma bem rápida, né? Então a gente consegue estar fazendo essa análise para ver e tomar uma ação, né? Quando essa insatisfação começar a ocorrer, né? A gente já tome uma ação rápida para estar fazendo essa verificação aí com o cliente, porque ninguém gosta de ter clientes insatisfeitos, porque vai acabar gerando em algum momento aí uma quebra de contrato, né? Adão, Certo. Opa. até ia falar sobre esse tempo de atendimento, que ele é muito importante. E com o lançamento da última atualização, que foi os pop-ups aparecendo quando notificação, né, do Google Chrome, porque antes o pessoal acabava esquecendo de olhar. Estava no contábil, trabalhando na rotina, tal, tal. Quando vai ver, passou a hora e ela não olhou para o Messenger. Aí vai ver lá, tinha 3, 4 chamadas que não foi respondida. Isso estava dando uma demanda bem alta do pessoal começar a ligar, reclamar, o WhatsApp de vocês não funciona. Então a gente, depois da atualização, foi uma assim espetacular a melhoria que teve desse pop-up, porque quando transfere também, às vezes a pessoa, alguém falou no departamento pessoal, agora eu quero falar no fiscal. Você transfere, na hora que transferia a pessoa não verificava, então é extremamente importante o pop-up. E é uma das coisas que também faz a pessoa realmente dar nota baixa ao tempo de atendimento. Você quis resolver o problema, era 1 hora, a pessoa vai te responder 6 horas e já não precisava mais. Ou ela ligava para o gerente, ou ela liga no escritório, e aí acabava tendo esse problema aí. Adão, Legal, Victor. sobre satisfação, tem uma pergunta do Nelson aqui, que é quando o cliente foi atendido por um colaborador e este atendimento é transferido, para quem que aparece a pesquisa? Porque o atendimento foi feito por 2 pessoas. Então, o atendimento ali, ele sempre é enviado para a última pessoa que fez esse atendimento. É claro que quando eu transfiro para alguém, eu estou encerrando esse atendimento de minha parte, tá? E passando para uma outra pessoa. Então, por exemplo, aqui, né? Eu estou com esse contato aqui, eu vou iniciar esse atendimento aqui para mim. Eu posso estar fazendo esse atendimento com ele, mas eu posso então estar transferindo aí para uma outra pessoa após eu fazer esse atendimento. Então, a partir do momento que eu faço essa transferência, vocês podem ver que aqui fica registrado, né? Então, esse atendimento que eu fiz anteriormente, ele foi encerrado. Obviamente, como o cliente não está completamente, não teve todas as respostas ainda, a gente acaba, então, transferindo e não enviando, né, uma pesquisa de satisfação. Mas após esse último trâmite, quando o Lucas aqui fizer todo esse atendimento, ele então e faz essa conclusão, a gente acaba enviando então a pesquisa de satisfação que vai contar e vai contar sempre para o Lucas, né? Ou seja, para o último colaborador que fez esse atendimento, tá, Matheus? Legal. E um ponto aí que o Victor comentou, então, né, seria então essa questão das notificações. É claro que lá, por exemplo, dentro do próprio contábil, né, a gente já tem aqui uma central de notificações, né, onde aqui vai subindo alguns pop-ups de mensagens, na verdade um número
indicando quantas mensagens a gente tem pendente com o escritório, mas além disso, aqui dentro da própria ferramenta, né, a gente pode então estar ativando essas notificações, como o Victor comentou, e a partir do momento que essas notificações estejam habilitadas, tudo que o meu cliente enviar e for para for relevante para o meu usuário, eu vou receber um pop-upzinho dizendo que esse determinado contato ele me enviou uma mensagem. Funciona bem semelhante ao que existe ali em outros aplicativos de mensagens, né? Então, como o Victor comentou, inclusive uma transferência, né? Se alguém fazer uma transferência para mim, eu vou também estar recebendo esse aviso, né? Ó, então, dizendo que determinado funcionário encaminhou esse atendimento aqui para mim. Tudo isso para que cada vez mais vocês aí do escritório consigam responder os clientes de forma mais rápida, porque a gente sabe que nos tempos atuais a satisfação está muito vinculada a essa questão de ser atendido rápido, de ter essas respostas rápidas. Então a gente tenta fornecer todas as ferramentas aqui e opções para que vocês consigam dar essa resposta rápida para o cliente de vocês, tá? Adão, tem um grupo de... Oi, pode falar, pode falar. Complementar, até nessa questão da satisfação e da rapidez do atendimento, que é onde diminuiu muito as nossas ligações, reduziu absurdamente, as ligações são bem poucas, e assim, é rápido, o assunto é rápido, não fica não fica demorando o assunto por telefone, então são coisas bem esporádicas por telefone, e com o uso do Onvio Messenger, reduz muito o tempo, até com o cliente mesmo, você consegue, posso fazer tal coisa? Pode, sim, obrigado, era isso. Você me manda uma guia? Mando. Posso marcar uma reunião? Então, assim, são assuntos rápidos, te dá agilidade, te dá a centralização das informações, de todo o bate-papo, né? Fica todas as conversas ali registradas. Então, assim, é muito eficiente hoje a gente tem um quadro de quase 30 funcionários, você tem um número, né? Você tem um único número, você consegue fazer a publicidade, né? Colocar no Facebook, no Instagram. Então, o pessoal se conecta por um número apenas. É muito útil isso, a ferramenta em si no dia a dia. Legal. Bom, Adão, tem também algumas perguntas com relação à integração, né, e se existe, como faz, né, com relação às ordens de serviço para o Gesta. Né? Eu consigo, através de uma conversa, gerar as ordens de serviço lá no Gesta? Perfeito, Matheus. A resposta é sim, né? Mas Isso. para a gente demonstrar, então. Claro, perfeito. Então, como o Matheus comentou, a gente tem essa integração, obviamente, né, para quem também utiliza ali o Gesta Processos, né? Então, dentro aqui de um atendimento, né, eu vou poder selecionar as mensagens, né? E eu posso, então, estar abrindo uma solicitação, uma ordem de serviço, né, lá no Gesta. Então, vocês percebam que aqui a gente tem um ícone, que ele indica que eu estou adicionando uma tarefa no Gesta. E quando eu clico, né, pelas bases estarem todas integradas, né, a partir do momento que ali dentro do Messenger eu clico nessa opção, ele mesmo já vai fazer o próprio login ali no Gesta Processos, né, vai verificar ali alguns dados e aí a gente tem essa possibilidade de vínculo. Claro que aqui eu estou no ambiente de demonstração, então muitas vezes ele pode demorar um pouquinho mais do que o normal, né, mas basicamente aqui então ele vai abrir uma janela aqui onde a gente pode então estar adicionando uma ordem de serviço aqui, pegando uma tarefa já existente ou mesmo uma nova tarefa, né? Criando aqui uma nova ordem de serviço a partir do template ou vinculando essas mensagens a uma ordem de serviço ali já existente. E a partir desse momento, então, eles vão estar integrados, o que facilita muito também o controle dos pedidos, né? Então a gente sabe que alguns pedidos que o cliente faz vai acabar demorando um pouquinho mais. Então a gente dá essa opção para quem utiliza o Gesta Processos de criar uma ordem de serviço lá dentro com essas mensagens vinculadas
e aí ele vai ter, então, esse controle de tempo, de quando que a tarefa foi feita lá dentro do Gesta Processos, tá? Ótimo, ótimo. Vamos ir adiante. Perfeito. Bom, acho que um dos pontos principais já foram demonstrados aqui, só tem mais alguns itens, né? Comentar um pouquinho sobre quando vocês começam a utilizar a ferramenta, muita gente me pergunta, né? Eu tenho aqui uma outra ferramenta, mas eu fico assim de trocar porque tem alguns dados para serem cadastrados e tal, ou mesmo eu não utilizo, hoje eu só utilizo o WhatsApp, não vai ser muito complexo essa transição? Bom, para o cliente de vocês, fica, como vocês viram, né, fica tudo via WhatsApp, e aí aqui dentro do Messenger, a única configuração ali que vocês precisam fazer no onboarding é simplesmente pegar o telefone ali que vocês vão estar utilizando para atender os clientes, né, e fazer aqui a leitura de um QR Code. A partir do momento que vocês fazem a leitura do QR Code, todas essas mensagens que são enviadas para esse número que vocês vincularam, elas já vão começar a aparecer aqui, independente, tá, pessoal, se esse número está ou não vinculado a um usuário de cliente. Claro que se ele não estiver vinculado, ele não vai ter lá as opções do próprio assistente virtual. Mas, por exemplo, esse número aqui, ó, ele não está vinculado a nenhum usuário de cliente. Claro que a gente dá um atalho aqui, se vocês precisarem fazer esse vínculo aqui rapidamente, mas esse número, então, fica aí, por exemplo, eu tenho um prestador de serviço, ou eu tenho uma outra pessoa que não necessariamente é um cliente meu, mas que eu mantenho contato, eu continuo, então, mantendo esse contato por dentro da ferramenta. Tudo isso vai ficar contabilizado, né? E vocês conseguem, então, estar interagindo tanto com os clientes, né, da contabilidade, quanto demais pessoas, né, demais contatos, normalmente. Então, como esses dados vêm todos do Onvio, né, então vêm as empresas, os usuários de clientes, também os funcionários, né, como vocês podem perceber aqui, esse login ele é feito através do Onvio, então eu estou aqui no Onvio Gestão, eu tenho a opção aqui de ir para o Messenger e fazer toda essa configuração aqui, né, dentro do Messenger, por termos toda essa integração, o início do uso é muito tranquilo, né? Vem esses dados de lá, vocês vão só fazer algumas conferências, fazer alguns vínculos e já podem aí começar a utilizar o Messenger normalmente, né? Adão, até sobre essas integrações, né, de você utilizar apenas uma plataforma, antes a gente utilizava uma outra ferramenta, e aí a gente entrava um funcionário novo, era sempre uma história, esquecia alguma coisa para trás de cadastrar. Aí o funcionário entrava, ele está sem acesso ao Messenger, né, o WhatsApp. Aí ela cadastrava. Então, hoje você cadastra dentro do Onvio, ele já tem acesso a domínio web, a contábil, a Gesta, toda os aplicativos, né, da domínio do Onvio. Então, é muito, muito prático para fazer essa migração, muito tranquila. Bacana. Matheus, não sei se tem mais dúvidas aí. Temos perguntas aqui, vamos lá. Deixa eu pegar aqui. Aqui estamos com as perguntas. Adão, com relação ao prazo máximo de retorno do assistente virtual, né? Existe um tempo limite que ele fica, né? Por exemplo, se o PG DAS lá está com instabilidade, a gente tem algum tempo limite que a gente trata isso? Então, a gente tem o tempo que esses itens podem ficar ali na aba em processamento. É claro que, por exemplo, se o PG DAS ficar fora ali o dia todo, a gente vai, então, transferir esse atendimento ali para vocês do escritório darem essa continuidade. O que a gente usa como regra, tá? Não é bem uma questão de tempo, mas é uma questão de tentativas. Então, por exemplo, no caso desses pedidos, a gente tenta executar. Tem alguma instabilidade no serviço, a gente tenta, depois de alguns minutos ali, 2 minutos para ser mais exato, a gente tenta novamente. Então, a gente vai tentar por 10 vezes. A gente viu que, tentando essas 10 vezes, que daria ali 20 minutos, o assistente ele não conseguiu
fazer a entrega desse serviço automatizado, novamente ele vai então trazer aqui, deixar um indicador aqui em amarelo para vocês, né? E trazer aqui na guia de pendentes para o escritório. Essa guia é basicamente para vocês avaliarem sempre, né? Olha, tem um cliente aqui que me fez determinado pedido e eu ainda não respondi. Dessa forma, vocês conseguem estar respondendo de forma manual ou mesmo, né, nesse caso da PGDAS, se tiver voltado já, vocês já sabem que voltou, vocês simplesmente podem confirmar que esse item ele vai novamente para ser processado aqui. Tá bom? Tá bom, tem uma pergunta da Marina também. Qual é o diferencial do Onvio Messenger em relação ao Gesta Messenger? Perfeito. Bom, o principal diferencial é a integração com o contábil, né? Então, lá no Gesta Messenger, por exemplo, a gente até traz algumas informações para quem utiliza Gesta Processos, mas quem não utiliza vai ter que cadastrar, né, tudo de forma manual e não vai ter em nenhum momento o assistente virtual, que é um dos itens que a gente considera primordial aqui para dentro da ferramenta, né? Então, a ideia é que o Onvio Messenger hoje, né, a gente sabe que lá no lançamento, lá atrás, a gente tinha algumas opções que existiam no Gesta Messenger, mas ainda não existiam no Onvio Messenger, porque a gente fez, na verdade, uma POC aqui, né? Mas hoje, todos os itens e as facilidades que a gente tem no Gesta Messenger já estão presentes aqui no Onvio Messenger, e no Onvio Messenger a gente tem algumas configurações adicionais. Então, por exemplo, a gente tem ali o horário de expediente, a gente tem o assistente virtual, que são itens que foram lançados apenas para o Onvio Messenger e tem toda essa parte de integração para fazer essa entrega de documentos aí automatizados, tá, Matheus? Legal. Tem algumas perguntas aqui com relação à integração com o módulo honorários, né? Eu já comentei com as pessoas que fizeram a pergunta aqui. É um item que a gente vai tá trabalhando em breve também. A gente sabe que o Vitor deu um exemplo do honorário e tem vários clientes aqui que falaram que os clientes procuram pelo WhatsApp para pedir o boleto do honorários, então em breve a gente vai trabalhar nessa integração também, tá? Adão, tem algumas perguntas também sobre o armazenamento das mensagens, né? Por quanto tempo as mensagens ficam disponíveis? A gente tem um tempo de limpeza? Como é que funciona isso? Hoje a gente não tem um tempo de limpeza, tá? Então, a gente pode considerar o Onvio Messenger como um backup do WhatsApp, tá? A gente tem todas as mensagens registradas, então a partir do momento que, por exemplo, vocês fizeram a leitura do QR Code, todas essas mensagens que forem entrando, elas vão estar vinculadas aqui. Claro que se tiver alguma mensagem indesejada, né, o próprio administrador pode vir e apagar um contato e junto com ele apagar todas essas mensagens e métricas que esse contato gerou, tá? Mas hoje tudo que a gente tem a partir do momento da integração, ela fica registrado aqui, tanto em mensagens quanto em atendimentos, para fazer consultas posteriormente, né? Inclusive se precisar fazer uma pesquisa aqui para comprovar alguma coisa, é possível fazer a partir aqui da ferramenta, né? Pesquisar por mensagens, pesquisar por arquivos, e vocês vão ter aí, a partir desse momento que vocês contratam, vocês têm essas informações aqui sempre enquanto vocês estiverem aí em um uso, né, em contrato ativo com a ferramenta, tá? Beleza. Tem mais uma pergunta aqui do Matias, que é com relação à opção de cobrança de documento, extrato, relatório e afins de forma automática. Eu entendi que o cliente pedindo para o escritório, né? Sim, nós fizemos a emissão de vários relatórios ali já de maneira automática, né? A gente listou os relatórios mais pedidos de cada módulo, né? E a partir disso a gente disponibilizou lá no bot, tá? Então sim, nós temos também essa opção, além de enviarmos as guias, a gente manda também os relatórios gerenciais ali das áreas, e aí a gente manda os relatórios mais pedidos, tá? Tem uma pergunta também com relação a envio e recebimento de áudio, né? Hoje a gente recebe os áudios, né? Mas a gente ainda... Agora a gente já envia? A gente envia áudios também. Já enviamos também, tá? Tanto então, pode falar. Não, pô, só comentando aqui, né, que tanto
essa questão de enviar quanto de receber áudios é possível aqui por dentro da ferramenta, tá? Então a gente consegue tá fazendo esses envios e também recebendo. A gente sabe que muitos clientes, né, acabam só enviando áudio, né? Acabam tendo essa dificuldade para digitar. É claro que, por exemplo, o assistente virtual, ele não vai entender esses áudios, mas a partir do momento que, por exemplo, ele esteja ali ele recebeu esse áudio, ele encaminha aqui para o escritório para que vocês ouçam e deem uma resposta para esse cliente, tá? Perfeito. Eu acho que era isso, as perguntas, a gente tentou separar num grupo aí, Silvânia. Aí eu acho que depois, as que ficaram, a gente pode depois encaminhar um material pessoal aí com as principais dúvidas, tá? Beleza. Porque realmente temos várias perguntas, né? Não tem como fugir disso, né? Existem dúvidas mesmo. Deixa eu abrir aqui de novo. Tem uma pergunta aqui da Rosicleia, que ela pergunta: para a utilização do Messenger eu tenho que obrigatoriamente usar o Gesta? Não existe essa obrigatoriedade, tá? Certo. Tem mais alguma pergunta que tu queira responder ali, Matheus? Não, acho que as principais a gente já respondeu, tem algumas que daí a gente responde. Eu vi que tu pegou em blocos, né, perguntas parecidas, tudo mais. Isso. Você fez aí um. Mas então, vou deixar novamente aqui na tela o QR Code, eu acho que vocês já estão vendo. Quem não teve a oportunidade de pegar no início, eu também coloquei lá no bate-papo o link do formulário, mas quem não pôde está novamente aqui disponível para vocês lerem. Preencher o formulário, como eu falei no início, quem esteve aqui conosco nesse evento terá um desconto especial aí na contratação das soluções de domínio, seja cliente ou não cliente, certo? E eu agradeço, né, a todos vocês que estiveram aqui conosco, em especial ao Vitor, que é nosso cliente aí, que trouxe para nós e para quem esteve aqui com a gente os benefícios de ter um Onvio Message, né? Trabalhando com o Onvio Message, a agilidade que ele nos proporciona no dia a dia, ao Adão, que teve, né, tirou um tempo também para fazer essa apresentação, de levar essas novidades, Matheus, também, que preparou junto comigo esse webinar, esteve aqui para tirar as dúvidas também do pessoal. Gente, muito obrigada mesmo, de coração, e espero contar aí com vocês nos nossos próximos encontros. Calil, Vitor, Calil, Adão, Matheus, vocês podem também fazer suas considerações finais aí para o pessoal. Deixa pro Vitor aí fazer. Queria agradecer também pelo convite, né? Foi bem bacana, a gente participou desde o começo do projeto, ver o Onvio Message cada vez crescendo, com mais funcionalidades, né? Então é uma excelente ferramenta, tem que utilizar. O WhatsApp está aí para todo mundo, os clientes querem utilizar o WhatsApp, e-mail, infelizmente, está cada vez mais saindo de desuso, né? Então o cliente ele não tem tempo para ficar mandando e-mail, então ele gosta mais de mandar um áudio, né? E querendo que o robô responda o áudio dele. Mas muito obrigado pelo convite. Obrigada também. Adão? Eu queria agradecer, né, ao tempo de vocês. É sempre uma honra estar participando desses webinars para a gente estar demonstrando as novidades aí da ferramenta e mostrando esses ganhos que vocês têm a utilizar a ferramenta. Agradecer ao Victor também pelo tempo dele. Beleza, pessoal, agradecer também, né, mais um webinar que a gente completa aí, agradecer o Vitor, né, a gente sabe que é difícil hoje tirar as pessoas do escritório, né, com a quantidade de trabalho, a gente sabe que quando o cliente tira uma hora para a gente isso é muito importante, então agradecer, Vitor, é um parceiro nosso aí também de outras caminhadas, tá, Adão também, e estamos só pelo próximo aí. Beleza? Aí. Beleza? Então, pessoal, muito obrigada mais uma vez. E no dia 17 a gente tem um outro encontro aqui. Quem tiver interesse já pode entrar na nossa página de webinar e fazer a inscrição lá, que é sobre o imposto de renda. Certo? Muito obrigada e até a próxima. Valeu, até mais. Valeu, pessoal. Tchau. Até mais.